O narcisista cometeu um erro fatal. Ele, na sua arrogância, pensou que te destruir era como eliminar uma erva daninha. Pensou que te reduziria a pó, que te quebraria de uma forma tão irreversível, que você nunca mais conseguiria se levantar. Mas ele, simplesmente, não entendeu, não compreendeu a força da alma que tentava esmagar. E, com certeza, não previu o que brotaria das cinzas. O que acontece, afinal, quando você destrói uma pessoa hipersensível? O que emerge quando alguém que sente tudo, que absorve tudo, que carrega o peso emocional do mundo, é finalmente levado ao limite? Carl Jung já sabia a resposta. E Andrew Huberman está provando com a neurociência que essa transformação é real. Existe um motivo crucial para que o narcisista jamais devesse ter cruzado o seu caminho. Um motivo pelo qual a destruição que ele causou vai se voltar contra ele, de uma maneira que ele nunca, jamais imaginou. Porque você não morreu, você se transformou, e o que você se tornou é a única coisa que o narcisista genuinamente teme. Vamos começar pelo momento da destruição. Quando você, como pessoa altamente sensível, finalmente desmorona sob o peso do abuso narcísico. A neurociência documenta isso com precisão assustadora. Pessoas altamente sensíveis possuem o que os pesquisadores chamam de suscetibilidade diferencial. Isso significa que você processa as experiências com uma profundidade muito maior do que a maioria das pessoas. Tanto as experiências positivas quanto as negativas te afetam com muito mais intensidade. Quando você estava sendo abusada, essa sensibilidade ampliou cada dor, cada manipulação, cada momento de invalidação. Você não estava apenas sendo ferida. Você estava processando aquele dano em camadas que pessoas menos sensíveis nem sequer conseguem acessar. É por isso que a destruição pareceu tão completa. Porque, para você, ela foi profunda, de uma maneira que o narcisista, com sua capacidade empática reduzida, nunca vai entender. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre essa profundidade. A mesma configuração neurológica que permitiu que a dor te penetrasse tão intensamente, também permite que a cura te transforme, de forma radical. Pesquisadores chamam isso de efeito impulso. Pessoas altamente sensíveis não apenas sofrem mais com experiências negativas, elas também se beneficiam mais de experiências positivas. A terapia funciona melhor em você. O suporte emocional te impacta mais. Quando você começa a curar, você cura mais profundamente do que outras pessoas conseguem. O narcisista apostou que, ao te destruir, estava criando um destroço permanente. Mas ele não contou com a plasticidade do seu sistema nervoso. Não contou com a sua capacidade de reorganização. Não contou com o fato de que sistemas sensíveis o são também. Sistemas adaptativos. Carl Jung mapeou 4 caminhos que um empata pode tomar após a destruição narcísica. E cada um desses caminhos conta uma história diferente sobre transformação. O primeiro caminho é o do empata dissolvido. Esse é o caminho do colapso. A pessoa que perdeu completamente seu senso de eu. Relacionamentos narcísicos podem desestabilizar a identidade de forma tão completa que sobreviventes desenvolvem sintomas que parecem transtorno de estresse pós-traumático complexo, dissociação crônica, incapacidade de saber quem são, sensação de estar fragmentado em pedaços que não se conectam. Esse caminho é real. Muitas pessoas ficam presas nele por anos,
É o que acontece quando a destruição não encontra recursos para a transformação, mas não é o único caminho. O segundo é o empata blindado. Depois de ser ferido, alguns empatas sobrevivem. Se fechando, eles entorpecem, endurecem, param de confiar, constroem paredes tão altas que ninguém consegue penetrar. Esse é um mecanismo de proteção. Funciona no sentido de evitar dor futura, mas também corta a pessoa da conexão e da alegria. O empata blindado está seguro, mas está preso dentro de sua própria fortaleza. Jung viu esse padrão como uma forma de sobrevivência, que sacrifica a vitalidade pela segurança. A pessoa está viva, mas não está vivendo. O terceiro caminho é o do curador ferido. Esse empata foca em curar os outros. Se torna terapeuta, ativista, cuidador, transforma sua própria dor em missão de aliviar a dor alheia. Jung identificou esse arquétipo como uma das formas mais comuns de adaptação pós-trauma, mas ele também alertou sobre seus riscos. O curador ferido pode fazer da cura dos outros sua identidade, enquanto negligencia sua própria recuperação. Esses três caminhos são reais. Você pode conhecer pessoas em cada um deles. Talvez você mesmo tenha passado por alguns. Mas existe um quarto caminho. E é nesse que o narcisista deveria prestar atenção. O quarto caminho é o do empata soberano, o que Jung chamaria de indivíduo individuado. É o lugar conquistado duramente, da integração. O empata soberano processou o trauma, aprendeu limites fortes, reclamou sua agência. Ele ainda sente profundamente, mas não é mais controlado pelos humores dos outros. Ele enxerga através da manipulação, porque já passou por ela e saiu do outro lado. É compaixão casada com força, sensibilidade aliada a poder, luz que não convida predadores, porque está ancorada em autoconhecimento. E aqui está porque o narcisista deveria ter medo. O empata soberano é a única pessoa que o narcisista não consegue manipular, porque ela já viu todos os truques, já experimentou cada tática e desenvolveu imunidade. Calma, porque a neurociência do que acontece nessa transformação vai te mostrar que isso não é metáfora. Quando você passa por um trauma e emerge transformado, seu cérebro literalmente muda. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se reorganizar, formando novas conexões. E pesquisas mostram que pessoas altamente sensíveis, aquelas que processam experiências mais profundamente, também exibem maior capacidade de mudança neural. Estudos sobre crescimento pós-traumático documentam que sobreviventes de abuso podem desenvolver maior clareza sobre valores, relacionamentos mais profundos e um senso aumentado de força pessoal. Não apesar do trauma, por causa de como processaram o trauma. Andrew Huberman fala sobre como o sistema nervoso pode ser recalibrado. Como práticas específicas podem alterar a linha de base de ativação. Como você pode treinar seu corpo para responder diferentemente a estímulos que antes desencadeavam reações automáticas. Para o empata soberano, essa recalibração já aconteceu. O sistema nervoso, que antes interpretava tudo como potencialmente perigoso, que vivia em hipervigilância, foi reprogramado através de cura consciente. O resultado é alguém que ainda tem a sensibilidade original, mas agora tem também regulação. Alguém que percebe as manipulações do narcisista antes que elas se completem. Alguém cujo corpo não congela mais, diante de táticas que antes eram paralisantes.
Jung chamou esse processo de integração da sombra. Quando você traz para a consciência as partes de você que foram enterradas pelo trauma, quando você reclama o poder que teve que reprimir para sobreviver, quando você se torna inteiro, de uma forma que o trauma inicialmente fragmentou, o narcisista te destruiu, pensando que estava eliminando uma ameaça. Mas o que ele fez foi forçar uma transformação, que criou algo que ele não consegue enfrentar. Pensa no que define o narcisista, uma máscara de invulnerabilidade, sobre um vazio profundo, uma necessidade constante de suprimento externo, porque internamente não existe nada sólido, uma incapacidade de genuína autorreflexão, porque olhar para dentro revela apenas a ferida original. Agora pensa no que define o empata soberano: vulnerabilidade integrada com força, capacidade de estar sozinho, porque existe substância interior, habilidade de ver através de máscaras, porque já usou máscaras e as abandonou. São opostos absolutos. E quando se encontram, o narcisista está em desvantagem fatal, porque o empata soberano não precisa dele, não busca validação dele, não pode ser manipulado por ele e, crucialmente, enxerga ele com uma clareza que ele não suporta. O narcisista vive de ser percebido de determinadas formas, precisa controlar como os outros o veem. Sua persona é sua armadura e sua arma. Mas o empata soberano vê através da persona, vê o vazio por baixo, vê a criança ferida que nunca cresceu, vê a fragilidade que toda aquela agressividade está tentando esconder. E essa visão é insuportável para o narcisista, porque ele construiu toda a sua existência para nunca ser visto dessa forma. Carl Jung escreveu que não podemos mudar nada até que aceitemos. A condenação não liberta, ela oprime. O empata soberano não odeia o narcisista, ele simplesmente o vê. E para quem vive de projeção e ilusão, ser visto é a maior ameaça possível. Existe um momento específico que marca a transição para a soberania. Carl Jung documentou isso em seus escritos sobre individuação. É o momento em que você para de perguntar: por que ele fez isso comigo? E começa a perguntar: o que isso despertou em mim? É o momento em que você recolhe as projeções, quando percebe que o poder que buscava nele sempre esteve em você. Quando a necessidade de que ele mude, de que ele peça desculpas, de que ele reconheça o que fez, simplesmente dissolve. Não porque você o perdoa, no sentido convencional, mas porque ele se torna irrelevante para sua própria jornada. Pesquisadores da transformação pós-trauma observaram que sobreviventes que alcançam crescimento genuíno frequentemente relatam uma calma incomum, uma paz que parece incompatível com a violência do que viveram. Carl Jung documentou isso como o momento em que alguém integra suas capacidades intelectuais com sua inteligência emocional, quando a fragmentação dá lugar à coerência, quando você não precisa mais gastar energia, mantendo partes de si mesmo separadas. Esses empatas transformados não atacam, não explodem em raiva. Eles simplesmente começam a falar a verdade, com uma clareza que corta através de qualquer manipulação, com uma calma que não pode ser desestabilizada. E essa calma é a coisa mais aterrorizante para o narcisista, porque ele está acostumado a gerar reações, acostumado a provocar emoções que pode usar, acostumado a criar caos que ele controla. Mas você
não pode criar caos. Em alguém que encontrou seu centro, você não pode manipular alguém que não precisa de nada que você oferece. Você não pode destruir alguém que já foi destruído e renasceu. Andrew Huberman fala sobre como o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por regulação emocional e tomada de decisão, pode ser fortalecido através de práticas específicas: meditação, consciência corporal, exercício deliberado de pausa antes de reagir. O empata soberano desenvolveu exatamente isso, não teoricamente, na prática, através de cada momento em que escolheu responder, ao invés de reagir, através de cada situação em que manteve seu centro, quando antes teria colapsado. Esse fortalecimento do pré-frontal significa que o sistema límbico, a parte do cérebro onde vivem as reações emocionais automáticas, não domina mais. Os gatilhos que o narcisista costumava apertar não funcionam mais da mesma forma. É como se o narcisista tivesse um controle remoto para suas emoções. Ele apertava botões e você respondia previsivelmente: raiva, culpa, medo, desespero por aprovação. Mas agora as pilhas do controle estão mortas. Ele ainda aperta os botões, mas nada acontece. Você olha para ele com aquela calma que ele não entende. E ele percebe que perdeu. A ironia suprema é que foi ele quem te transformou nisso. Sem a destruição que ele causou, você poderia ter permanecido no padrão anterior, continuado cedendo, continuado absorvendo, continuado acreditando que seu papel era acomodar as necessidades dos outros às custas das suas. Mas ele foi longe demais, queimou tanto, que não sobrou nada do velho você para preservar. E do vazio que ele criou, algo novo precisou emergir. Carl Jung escreveu sobre isso, usando metáforas alquímicas. O processo de nigredo, o enegrecimento, é a fase de dissolução, quando tudo que você pensava que era se desintegra. É o momento mais escuro, a noite da alma. Mas a alquimia não para no nigredo. A dissolução é seguida pelo albedo, o clareamento, a consciência que emerge da escuridão, a clareza que surge quando as ilusões são queimadas. E, eventualmente, o rubedo, o avermelhamento, a reintegração em um nível mais elevado, a pessoa que você se torna, quando as partes fragmentadas se unem novamente, mas de uma forma nova. O narcisista te empurrou para o nigredo. Ele pensou que era o fim, mas era apenas o começo de uma transformação que ele não pode compreender e definitivamente não pode reverter. Pesquisadores de crescimento pós-traumático identificaram 5 áreas principais onde sobreviventes frequentemente experimentam desenvolvimento: maior apreciação pela vida, relacionamentos mais significativos, senso aumentado de força pessoal, reconhecimento de novas possibilidades, desenvolvimento espiritual ou existencial mais profundo. Note que não são apenas recuperações, não são retornos ao estado anterior. São avanços além de onde você estava antes do trauma. É por isso que se chama crescimento pós-traumático, não recuperação pós-traumática. O narcisista te empurrou para uma jornada que, se você conseguir completá-la, te leva mais longe do que você jamais iria sem ele. Isso não significa que o que ele fez foi bom. Não significa que você deveria agradecer. Significa apenas que você tem a capacidade de transformar veneno em remédio, de uma forma que ele jamais conseguirá. Porque aqui está a diferença fundamental entre vocês dois. Você tem a capacidade de mudança genuína. Seu sistema nervoso
por mais que tenha sido ferido, permanece plástico. Você pode formar novas conexões, pode aprender novos padrões, pode se tornar alguém diferente. O narcisista, na maioria dos casos, não pode. A estrutura da personalidade narcisista é notoriamente resistente à mudança. Dr. Paul Conte explicou no Huberman Lab que narcisistas estão tão defendidos contra sua própria vulnerabilidade, que raramente conseguem a autorreflexão necessária para a transformação. Eles mudam apenas quando enfrentam circunstâncias extremas. E mesmo assim, não frequentemente. Você foi destruída, mas você pode renascer. Ele está preso e provavelmente permanecerá preso. A soberania que você alcançou é inacessível para ele, porque para alcançá-la, ele teria que fazer exatamente o que passou a vida evitando: olhar para dentro, reconhecer o vazio, sentir a dor original que toda a construção narcísica foi erguida para evitar. Ele não pode ir onde você foi, e por isso, ele não pode se tornar o que você se tornou. O processo de se tornar um empata soberano não acontece automaticamente. Não é garantido pela destruição. Muitas pessoas ficam presas nos outros 3 caminhos por anos. Às vezes, para sempre. O que diferencia aqueles que alcançam a soberania? Primeiro, consciência. A compreensão de que existe um caminho, que a destruição não precisa ser o fim, que transformação é possível. Você, assistindo a esse vídeo, já está demonstrando essa consciência. Segundo, recursos, apoio terapêutico, comunidade de sobreviventes, conhecimento sobre o que está acontecendo no seu sistema nervoso. Pessoas altamente sensíveis se beneficiam mais de suporte do que outros. Então, cada recurso que você acessa te impacta mais profundamente. É como se cada gota de chuva alimentasse uma planta sedenta no sertão. Terceiro, práticas consistentes. Regulação do sistema nervoso não acontece por desejo. Acontece por repetição. Cada vez que você pratica o que Andrew Huberman chama de suspiro fisiológico para se acalmar em momentos de ativação. Cada vez que você nota um gatilho e escolhe pausa ao invés de reação. Cada vez que você escreve em um diário, medita. Ou simplesmente permite que uma emoção passe sem ser engolida por ela. É como fortalecer um músculo, um dia de cada vez. Quarto, integração da sombra. Isso significa reconhecer as partes de você que foram enterradas pelo trauma e pelo abuso. Seu poder, sua raiva legítima, sua capacidade de dizer não, sua dignidade que não depende de validação externa. Carl Jung viu a integração da sombra como o trabalho central da individuação. É o processo de trazer para a consciência tudo o que foi relegado ao inconsciente, de se tornar inteiro ao invés de fragmentado, de aceitar todos os aspectos de si mesmo, não apenas os socialmente aceitáveis. É como juntar os pedaços de um espelho quebrado e enxergar a imagem completa. O abuso narcísico frequentemente força empatas a reprimirem ainda mais aspectos de si mesmos. A raiva era perigosa de expressar. O poder provocava retaliação. A dignidade era constantemente atacada. Era como viver em uma casa com o teto tão baixo que você nunca podia se levantar completamente no processo de cura. Essas partes precisam ser desenterradas e reintegradas, não de forma destrutiva, não se tornando o que o narcisista era, mas de forma que adiciona dimensão à sua pessoa, força à sua compaixão, limites à sua empatia. É como adicionar especiarias a um prato para realçar o sabor, não para estragá-lo. O empata soberano não perdeu sua sensibilidade. Ela está intacta, mas agora
está acompanhada por algo que antes estava ausente: a capacidade de usar essa sensibilidade a serviço de si mesmo, não apenas dos outros. A habilidade de sentir profundamente e ainda assim manter seu centro. A força de ser vulnerável sem ser destruído pela vulnerabilidade. É como uma flor que floresce mesmo em solo rochoso, encontrando força em suas próprias raízes. Existe uma prática específica que combina Carl Jung e Andrew Huberman para acelerar essa integração. Primeiro, identifique um momento recente onde você cedeu quando deveria ter mantido seu limite. Isso não é para criar culpa, é para trazer consciência a um padrão. Segundo, note onde no seu corpo você sentiu a pressão para ceder. Andrew Huberman fala sobre interoceptividade, a consciência dos sinais internos. Aprenda a reconhecer onde no corpo a submissão mora. É como identificar o ponto de tensão em um nó. Terceiro, imagine a cena novamente, mas desta vez se veja respondendo diferentemente, mantendo o limite, dizendo não com calma. A visualização ativa circuitos neurais similares à ação real. É como ensaiar uma peça antes da apresentação. Quarto, na próxima situação similar, permita que seu corpo experimente a nova resposta. Ela vai parecer estranha inicialmente. O sistema nervoso vai resistir, mas cada repetição cria um novo padrão. É como aprender a andar de bicicleta. No começo é difícil, mas depois se torna natural. Esse é o processo de reclamar seu poder. Não teoricamente, praticamente, momento a momento. Escolha a escolha. E se você já passou por esse processo? Se você já se tornou o que o narcisista não previa, então você sabe do que estou falando. Você reconhece essa calma, essa clareza, essa sensação de que as táticas que antes te controlavam agora parecem transparentes e quase patéticas. É como enxergar a Matrix. Você vê os códigos por trás da ilusão. Você pode estar se perguntando o que fazer com esse poder. Como usar essa transformação? A resposta não é vingança. Não é destruir o narcisista como ele tentou te destruir. Isso seria descer ao nível dele. Seria usar seu novo poder de formas que eventualmente te diminuiriam. É como usar fogo para apagar fogo. Só vai espalhar o incêndio. A resposta é simplesmente viver, prosperar, florescer de uma forma que ele não pode compreender porque ele não tem acesso ao que te alimenta. É como a diferença entre uma flor de plástico e uma flor que cresce na terra. Uma é artificial, a outra é viva. O narcisista vive de suprimento externo. Precisa constantemente extrair dos outros para se sentir real. Você não precisa mais disso. Você encontrou fontes internas, conexões genuínas, propósito que não depende de validação. Sua prosperidade é a maior resposta possível. Não porque você está tentando provar algo a ele, mas porque você simplesmente não está mais operando no mesmo sistema que ele. É como um peixe que aprendeu a voar. Ele não precisa mais do oceano para sobreviver. E aqui está a pergunta que pode te ajudar a mapear onde você está nessa jornada. Qual dos 4 caminhos você reconhece em si mesma? Dissolvida, ainda fragmentada e sem senso de eu, blindada, protegida, mas desconectada, curadora ferida, focada nos outros às custas de si mesma, ou soberana, integrando força com sensibilidade. Talvez você esteja em transição entre caminhos. Talvez tenha elementos de mais de um. Onde quer que você esteja, o simples ato de reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Conta nos comentários qual caminho você identifica. Não como competição sobre quem está mais avançado,
mas como um mapeamento coletivo de uma jornada que milhões de pessoas estão fazendo, muitas vezes em silêncio e isolamento. É como criar um mapa estelar para guiar outros viajantes. Se esse conteúdo está revelando conexões que você nunca tinha visto, se está te dando linguagem para algo que você viveu, mas não conseguia articular, existe uma forma de apoiar esse trabalho. Você acabou de receber uma síntese que não existe em livros. A conexão entre os 4 caminhos junguianos pós-abuso e a neurociência do crescimento pós-traumático. Pesquisar isso, conectar essas fontes, traduzir para a linguagem que ressoa, leva tempo considerável. Quando você clica no coração dourado do Super Thanks, você está financiando a próxima revelação. Está dizendo que esse tipo de conteúdo profundo merece existir. Está fazendo parte de uma comunidade que quer entender, não apenas consumir superficialmente. Cada Super Thanks permite que eu continue conectando Carl Jung e Andrew Huberman de formas que ninguém mais está fazendo. É como plantar uma semente que vai gerar uma floresta de conhecimento. Permita que esse conhecimento alcance as pessoas que precisam dele para a sua própria transformação. Pense no valor de entender por que você passou por tudo o que passou. Quanto vale saber que existe um caminho da destruição para a soberania? Quanto vale ter um mapa para uma jornada que você talvez esteja fazendo no escuro? Se isso tem valor para você, o super obrigado é uma forma de expressar. E eu vou continuar entregando, independentemente. Mas saber que existe apoio ativo faz diferença na intensidade com que posso me dedicar a esse trabalho. Voltando ao ponto central. O narcisista te destruiu, pensando que era o fim. Mas ele não entendeu a natureza do que estava tentando destruir. Não compreendeu que sistemas altamente sensíveis são também sistemas altamente adaptativos. Não previu que a mesma profundidade que permitiu a dor permitiria também a transformação. Ele criou seu pior inimigo, não porque você quer destruí-lo, mas porque você se tornou alguém que ele não consegue manipular, controlar ou afetar. Alguém que vê através dele, alguém que não precisa dele, alguém que está florescendo em um nível que ele jamais acessará. Carl Jung mapeou essa jornada há um século, a descida ao inconsciente, a confrontação com a sombra, a emergência transformada. Ele sabia que a destruição pode ser o portal para algo maior. Andrew Huberman está provando com neuroimagem que essa transformação é real, que o cérebro muda, que novos padrões podem ser formados, que você não está presa ao que o trauma criou. E você está no meio disso, talvez ainda no escuro do nigredo, talvez começando a ver a claridade do albedo, talvez já no rubedo da reintegração. Onde quer que você esteja, lembre-se que a destruição não foi o fim, foi, perversamente, o começo de algo que o narcisista nunca vai entender. Você foi destruída. Mas o que está emergindo das cinzas não é uma vítima, é uma força, é o empata soberano. É a pessoa que você sempre poderia ter sido, mas precisou ser quebrada para finalmente se tornar. O narcisista deveria ter te deixado em paz, mas ele não te deixou. E agora ele vai viver com as consequências, não as consequências de vingança. As consequências de ver alguém que ele tentou aniquilar, prosperando de formas que ele não consegue alcançar. Essa é a resposta que você dá, sem precisar dizer uma palavra. Sua existência transformada é a única resposta necessária. E para o narcisista que está assistindo isso, talvez por acidente, talvez porque alguém compartilhou, você ainda pode mudar. Não facilmente,
Não provavelmente, mas teoricamente. A mesma neuroplasticidade que permite a transformação do empata está disponível para você. Mas você precisaria fazer o que passou a vida evitando. Olhar para dentro, sentir o vazio, reconhecer a ferida original. E isso, como você bem sabe, é a coisa mais difícil que existe. Enquanto isso, as pessoas que você destruiu estão se tornando soberanas, uma por uma, jornada por jornada, cinzas transformadas em fogo. E você está ficando cada vez mais sozinho, naquela fortaleza vazia que construiu e chamou de poder. Existe algo mais que precisa ser dito sobre essa jornada. A transformação do hipersensível destruído para o empata soberano. Não é linear. Não é uma escada onde você sobe degrau por degrau até chegar ao topo. É mais como uma espiral. Você passa pelos mesmos temas repetidamente, mas cada vez em um nível diferente de consciência. Haverá dias em que você vai se sentir completamente soberana, centrada, inabalável. E haverá dias em que um gatilho vai te jogar de volta para padrões antigos, momentos em que você vai se pegar cedendo, quando deveria manter o limite. Situações onde a velha programação vai tentar reassumir o controle. Isso não significa que você falhou. Significa que você está em processo. E processos levam tempo. Carl Jung escreveu que a individuação não é um destino, é uma jornada. Você não acorda um dia completamente integrado e pronto para sempre. Você pratica a integração, dia após dia, escolha após escolha, momento após momento. Andrew Huberman confirmaria isso com neurociência. Neuroplasticidade é uso dependente. Os circuitos que você usa se fortalecem. Os que você não usa enfraquecem. Cada vez que você escolhe responder ao invés de reagir, você está esculpindo seu cérebro em uma direção. Cada vez que você mantém um limite, quando antes teria cedido, você está criando novas conexões neurais. O narcisista não tem acesso a esse processo. Ele está preso em padrões que não consegue ver, e muito menos modificar. Mas você não está. Você tem a consciência, você tem a plasticidade, você tem a capacidade de continuar evoluindo. E é por isso que, no final das contas, a destruição que ele causou foi o começo de algo que vai te levar muito além de onde você estaria, se nunca o tivesse encontrado. Não porque ele foi bom para você, mas porque você transformou o que ele fez em combustível para uma jornada que ele jamais compreenderá. Essa é a vitória final, não sobre ele, sobre as limitações que você pensava que tinha, sobre os padrões que pensava que eram permanentes, sobre a pessoa que você achava que era, antes de descobrir quem realmente poderia se tornar. O narcisista criou seu pior inimigo. Mas mais importante que isso, ele te empurrou para se tornar a melhor versão de si mesma. E essa versão não precisa de vingança, não precisa de reconhecimento, não precisa de nada que ele possa oferecer. Ela simplesmente é soberana, integrada, livre. E isso, para quem vive de controlar os outros, é a derrota mais devastadora possível.